Seja muito bem-vindo. A proposta do Evangelho de Jesus é para nós acolhermos com caridade, com muito amor, o nosso próximo. Pois o Senhor Jesus fala que está no necessitado. E nós que somos chamados por Deus para levar a sua palavra, para levar o seu amor, a levar aos irmãos essa experiência pessoal com Jesus, nós que oramos, intercedemos pelos nossos irmãos, também precisamos fazer isso com muito amor nos nossos atos, nas nossas ações. Eu estava pregando nesta quaresma, nesses dias que antecedem, falando sobre nós orarmos no oculto, pois a palavra de Deus diz que nós devemos de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em segredo, em oculto a Deus, que Deus vai nos dar o galardão, a vida eterna. O merecimento vai ser de Deus que nós vamos receber. Agora, os fariseus que rezavam nas praças, que rezavam nas sinagogas de pé, eles já receberam aquilo que eles merecem, um elogio, ou se mostrando para as pessoas que oram e as pessoas olhando, pensando como eles oram, mas já receberam a sua recompensa, o seu merecimento. E o Senhor nos pede também, neste evangelho que nós vamos ler, que nós devemos de realizar também, não só a oração no oculto, mas também as ações, os atos, aquilo que nós fazemos de bom por causa de Jesus, ajudando os irmãos necessitados. E essa palavra, ela está em Mateus, capítulo 25, no versículo de 31 a 46, que vai falar do juízo final. O juízo final é aquele que Jesus vai voltar em sua glória com os seus anjos e todas as multidões vão estar diante dele para serem julgadas. Como nós estamos vivendo o Evangelho? Vamos ler a palavra. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta palavra está nos ensinando a nós sermos caridosos, fazer o bem, essas ações por causa de Jesus.
E Jesus está nessas pessoas. Olha que interessante quando o Evangelho fala que Jesus estava com fome. Então você vai e ajuda o irmão, dando um alimento, porque fome se mata com alimento. Tive sede e me deste de beber. Então, dar água ao irmão, estou falando de coisa material mesmo. O irmão que está com sede. Você deixar do teu tempo, do seu comodismo, para ajudar o necessitado. Também ele coloca aqui, era peregrino. Então, as pessoas que vêm de longe, que não têm aonde dormir, nós acolhermos esse irmão em uma ação social, colocando ele em um lugar bom para dormir, para descansar. Não estou falando para você acolher esse peregrino em sua casa, pelo fato de não sabermos quem ele é. Exemplo, você pode estar pensando, mas eu vou acolher a todos na minha casa. E se esse irmão é um estuprador, é um ladrão, e você tem filhos, e acontece alguma coisa na sua casa? Nós precisamos também ser inteligentes e ter discernimento. Ir na prefeitura, buscar alguém que tem algum lugar de acolhimento para essas pessoas. É nós dedicarmos o nosso tempo para levar essas pessoas a um lugar para ser acolhidas. A nossa parte, então, nós estamos fazendo. Estive enfermo e me visitastes. As pessoas que estão enfermos, quando nós visitamos um irmão que está enfermo, nós estamos visitando Jesus. Nós vamos lá fazer uma oração, doar o nosso tempo para estar ali amando aquele irmão. Estive na prisão e me visitastes, mesmo com os erros daquele irmão que está na prisão, porque nós não fomos criados por Deus para julgar o irmão se ele vai para o céu ou para o inferno, mas sim para sermos pessoas cristãs, mostrando o amor de Deus lá na prisão para essas pessoas se converter. Estamos visitando Jesus, fazendo a obra dele e visitando o Senhor que estava preso. Então o Senhor está nos ensinando aqui uma obra de caridade, e veja que todos esses lugares, fome, sede, peregrino, enfermo e prisão, são lugares ocultos. Ninguém vê você ajudar um enfermo, você vai lá, o povo não está te vendo. Quando você vai na prisão, o povo não está te vendo, você está fazendo as coisas no oculto. Então Deus vai te recompensar com a vida eterna. Ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, para a vida eterna, está na palavra. Quando nós fazemos isso com amor, não por uma obrigação porque está na palavra, mas fazer isto aprendendo com a palavra e fazer isso com amor. E é isso que o Senhor pede de cada um de nós. Depois no versículo 41, para aqueles que não realizaram essas obras com amor, o Senhor fala, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. No versículo 46 diz, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então, a escolha de nós irmos para o céu ou o inferno é nossa. Se nós escolhemos querer obedecer a palavra de Deus ou não, ou viver uma vida no ócio, sem fazer nada, uma vida sem sentido, nós se acomodarmos nas nossas casas e não fazer mais nada, mas esse é o caminho que nos conduz para o inferno. Nós precisamos realizar obras para o Senhor. Na sua casa, interceda, ore e coloque a sua vida à disposição da missão do Senhor Jesus, de se preocupar com o outro, não somente com a tua família, mas também com o outro. Às vezes a gente tem alguém do lado, passando uma depressão terrível, passando dificuldades, e nós não ajudamos.
Nós precisamos começar a conversar, ter diálogo com o amigo, se está tudo bem, tudo certo. É bom pedir, para a gente começar a saber também da vida dos nossos irmãos. Estar com Cristo é viver o amor, e viver o amor sem os nossos irmãos, se o Senhor pede para nós amarmos o próximo como a si mesmo, é difícil. Para amar, nós precisamos ter alguém para amar. Amar a Deus, Deus existe. Amar o irmão existe. E amar a si, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós nos amarmos, cuidarmos do nosso corpo, a saúde do nosso corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo, também é amar a Deus. Então, nós temos formas de amar a Deus maravilhosas. Não esqueça que Jesus está no irmão, no necessitado. Ele mostra na palavra que nós acolhamos Jesus. Toda vez que o Senhor passa perto de nós, no irmão, presta atenção, irmão, porque é Jesus ali, tocando o seu coração. E se você negar o irmão, Deus vai negar você no dia do juízo final. Deus te abençoe.